Temos aqui uma instrumentalização dos trabalhadores, ou aquele meio milhão representado pela CGTP, as dezenas de milhares que estiveram nas ruas de Lisboa no fim de semana, tem um valor que não pode ser ignorado. Uma instrumentalização que é crónica e que tem acontecido ao longo dos últimos anos. Vamos ver, temos que centrar o debate e eu acho que é uma oportunidade para esclarecermos as pessoas. As centrais sindicais representam aproximadamente 7,4% dos trabalhadores em Portugal. Portanto, são excluídos quase sempre os sindicatos independentes da concertação social. E é sempre interessante ver governos de PS, governos do PSD, quando têm as suas muletas ideológicas, dizer que já negociámos com os trabalhadores. Parece que falamos de uma abrangência que falamos com todos. Eu não estou a retirar a legitimidade ao direito à greve. Eu falei dos que estiveram na rua também. Não estou a tirar a legitimidade ao direito à greve. Agora, o direito à greve, consagrado no artigo 57º da Constituição, há uma coisa que a esquerda oculta constantemente. Quer dizer que têm que estar salvaguardados os serviços mínimos. Portanto, já está na lei aquilo que hoje falamos. Em contraponto, existe, e podemos trazer à discussão e à coação de uma forma séria, que é a hierarquia das leis. O direito à vida é inviolável. O direito à greve não é um direito absoluto, a partir do momento em que não pode entrar em confronto com outras normas constitucionais. Ora, se tivermos uma situação de greve geral que para todas as urgências hospitalares, está a colocar em causa, ou poderá colocar em causa, em última instância, o direito. Mas a questão dos serviços mínimos, que é uma das questões que tem vindo para cima da mesa, que é o facto de, neste novo pacote, vir aumentar os serviços mínimos, nós não podemos continuar a permitir que os trabalhadores sejam instrumentalizados. Os trabalhadores não são só da esquerda. Paremos com esta retórica que vem desde lá de trás, porque já é do tempo da outra senhora, como se costuma dizer, que passamos a vida a dizer que os partidos de esquerda, nós defendemos os trabalhadores. Parece que à direita não se trabalha. Antes de entrar para aqui, eu estava aqui na sala de espera e ouvia um dirigente sindical, aliás, ex-profissão do secretário-geral do PCP, com toda a dignidade, é para mostrar apenas a ligação. Quando dizemos que a CGTP é um braço armado do PCP, todos sabemos historicamente o que é que ali está, todos sabemos exatamente o que acontece em relação às relações entre o PCP e a CGTP. Aliás, poderíamos ir mais longe. Portanto, Bruno, para o Chega está mais o problema na greve geral do que nas leis, na alteração às leis do trabalho. Estas alterações à lei do trabalho, vamos ver uma coisa. Se estamos numa fase de negociação, parece-nos a nós até irresponsável trazer o assunto para cima da mesa, porque se eu estivesse no governo, e atenção que não estou a falar pelo Partido Chega, eu rompia de imediato com as centrais sindicais a negociação. Então ainda nem nos sentámos à mesa. E os senhores já vêm para a rua contestar aquilo que ainda não negociámos. Portanto, venham com o pacote reivindicativo, como sempre vieram, apresentem as propostas. É assim que o Chega vai fazer. Estamos completamente de acordo com o pacote que está a ser apresentado pelo Governo? Não. Assim o tempo, iremos apresentar as nossas propostas, consideramos que o PS não pode estar colocado nesta equação. Mas nos pratos da balança considera mais positivo que negativo? Se reparar, aquilo que tem sido... Mas se reparar, para responder diretamente à pergunta, mas para que as pessoas entendam lá em casa. Se reparar, as medidas que estão apresentadas, muitas delas trazem uma mais-valia aos trabalhadores. Acabam por ter um impacto muito maior no setor privado do que na administração pública, e a tentativa de retórica de instrumentalização dos profissionais que trabalham para o Estado é surreal e irresponsável pelos partidos da esquerda que estão numa tentativa de prova de vida e que o PS, infelizmente, vai atrás desta questão a dar a mão a estas suas pequenas sucursais e filiais que durante tanto tempo da geringonça não tiveram capacidade para... Vamos ouvir as opiniões da instrumentalização, desde logo da CGTP pelo PCP, e da questão da quão extemporânea pode ser esta contestação, havendo uma negociação em concertação social. Não é possível falarmos desta greve sem falarmos daquilo que a motiva. E é impressionante a dificuldade que aqueles que defendem este pacote laboral têm em falar do conteúdo do pacote laboral. Nós ouvimos aqui dois defensores do pacote laboral, não foram capazes de referir uma medida do pacote. Dizer, olha, isto valoriza a vida dos trabalhadores. Estiveram aqui em frases feitas, dizer que isto é modernizar a lei laboral. Modernizar a lei laboral. Nós conseguimos as 40 horas semanais de trabalho máximo pela primeira vez no século XIX. Ao longo do século XX, elas foram-se consolidando na generalidade dos países. Este Código do Trabalho prevê passar até 50 horas de trabalho semanal. O banco individual tem esse resultado. Modernizar as relações de trabalho. Isto é voltar ao tempo antes do 25 de Abril, onde basicamente os empregadores, os patrões, punham e dispunham da vida dos trabalhadores. Despediam quando queriam. Não havia regras desse ponto de vista. Onde é que está isso nesse Código? É por isso que a Constituição diz que é proibido o despedimento sem justa causa. Este Código o que faz é tornar impossível a reintegração, permitir que o empregador recuse a integração de trabalhadores que tenham sido
ilicitamente despedidos. Que o Tribunal diga que foram ilicitamente despedidos. Mas o Tribunal tem sempre a última palavra, mesmo em questão da reintegração. Pode dizer que houve um despedimento ilícito. O empregador pode recusar essa integração. Se isto não é uma forma encapotada de legitimar o despedimento sem justa causa, então o que é? Se isto é modernizar, não é. Isto é recuar e recuar décadas do ponto de vista da legislação do trabalho. Repare, o trabalho tem um papel estruturante na vida das pessoas. Toda a gente, trabalhadores do público, do privado, novos, velhos, até daqueles que ainda não trabalham. Depende do tipo de trabalho que temos, das condições que esse trabalho nos oferece, do tipo de enquadramento que o nosso contrato tem, do salário que temos, dependem todas as dimensões da nossa vida em última instância. A dimensão económica, social, familiar, afetiva, emocional. Tudo isso é dependente da relação de trabalho. Nós vivemos hoje, é bom também que se tenha ideia disto, nós não vivemos num mundo que garanta aos trabalhadores toda a segurança e todos os direitos. Pelo contrário, nós temos, fruto de alterações que se foram fazendo ao longo dos anos, tanto por parte do PSD, do CDS, também do PS, algumas, que fragilizaram muitíssimo as relações, as condições de trabalho. Hoje, há muitos trabalhadores que têm uma vida desregulada. João Ferreira, vamos à essência disto. Deixa-me recolocar a nota. A questão dos despedimentos é a questão mais significativa para si deste... Carlos Daniel, são várias. A questão dos despedimentos é incontornável. Claro, permitir despedimentos sem justa causa. Hoje em Portugal é muito fácil de despedir. Isso não é verdade. Contrariamente à ideia que se tem, é muito mais fácil do que noutros países fazer, por exemplo, despedimentos coletivos. Isso realmente. O que se quer é tornar ainda muito mais fácil o despedimento individual também. Mas não é só isso. Quando nós vemos 1001 esquemas de tornar a precariedade a regra, hoje ela já é um problema. Já é a regra em numerosos setores. Para os jovens, por exemplo, a precariedade é a regra. Domina. Aliás, contrariamente àquilo que diz a nossa Constituição, que diz que os jovens devem gozar de uma proteção especial no acesso ao emprego, veja bem, eles hoje, na prática, encontram uma lei laboral que virou a Constituição de pernas para o ar. Mas ainda antes destas mudanças. Ainda antes destas mudanças. Qual é que é o problema? É que há razões. Alguns dos que propõem isto acusam quem não quer isto de ser imobilista. Não. Há muitas razões hoje para mexer na legislação laboral. Vamos à questão dos despedimentos, para reforçar a contratação coletiva, é importante reforçar direitos. O Carneiro. Deixa-me só concluir. Aquilo que é proposto nas tais 100 medidas, não há uma que melhore a situação dos trabalhadores. É tudo para piorar. E é isso que nos leva à questão... Esta ideia de uma negociação que ainda estará em curso. A negociação a existir será só para uma coisa. Para negociar quanto é que os trabalhadores vão perder. Que haja trabalhadores que se recusem a entrar nisto é inteiramente Quero ouvi-lo compreensível. sobre a questão. Portanto, para o Chega é a proteção das famílias. Destes argumentos que ouviu, concorda com algum? Sabe, para nós a questão de estar em negociação é clara. Há questões em relação à proteção da família, mas deixe-me só recuar um pouco, porque obviamente quando falamos de crianças com deficiência, ou não tem que obrigatoriamente ser uma criança, porque existem adultos com acompanhamento familiar, e que nós temos sido daqueles que mais tentamos legislar. Mas isto tem que ser feito um parênteses aqui, que eu acho que é importante. Desde o último mandato de Mário Soares, que a esquerda nunca deixou de continuar a dar a mão ao PCP, que tem, apesar de nunca ter sido governo, tem uma preponderância no Código de Trabalho e tem de tal maneira enraizada o seu poder dentro do Código de Trabalho, que o hoje, mandato de Mário Soares, Primeiro-Ministro. Que hoje ouvimos aqui fora, se ela foi há um tempo, foi quando começou. Não, foi quando começou. Quando começou a entrada do PCP. Deixa-me lá terminar, porque eu não interrompi e eu não vou interromper. Sabe quem é ao menos o autor? Eu ouvi aqui fora, eu já lhe vou dar uma para você ver se sabe quem é. Até aliás, posso lhe perguntar já. Sabe quem foram os trabalhadores do PCP que foram despedidos ilegalmente? E que depois vocês tiveram com os reintegrar. Escusa de apontar para mim. Mas eu aponto, que é para as pessoas perceberem lá em casa que eu estou a falar para si. Escusa de inventar. Que é para perceber. Você nem sabe quem é o responsável pelo Código de Entretanto, Trabalho, podem pesquisar no Google, eu vou dizer lá para casa. Vão ao Google e metam assim, PCP, despedimentos ilícitos. Depois percebem como é que é a defesa dos trabalhadores. Agora temos que voltar. Ou podemos meter esposa de João Ferreira. Eu até agora, eu peço desculpa. Vamos travar aqui. Bruno, vai desculpar. Não, agora vamos travar aqui e vamos recentrar. Não, você acaba de dizer é mentira porque a empresa nem sequer é minha. Mas já falaram os dois outras questões lá atrás. Vais cair a máscara com a aprovação sinceramente, laboral. não vamos. Sabe que a esposa de João Ferreira foi contratada para a Câmara Municipal de Lourdes depois de ter ficado fora do concurso público à 25ª hora por Bernardino Soares na véspera das eleições. Isto é tão verdade para si como para o João Ferreira. Vamos voltar às questões laborais. Nem sabe o que é que está a falar. Nem sabe o que é que está a falar. Fica muito ofendido porque é isto o PCP. As suas questões sobre a lei O PCP, ali fora, quando eu estava a ouvir, eu ouvia a CGTP a dizer assim, porque isto é para beneficiar o patrão e o capitalista. Porque partem do princípio que toda a gente que tem um negócio, seja pequeno, seja grande, que seja empresário, o Sr. Carlos, em frente à Assembleia da República, que é um empresário em nome individual, para eles é um capitalista. E têm esta retórica constante
não percebem que as coisas não podem ser medidas da mesma maneira. Mentem descaradamente, traz para aqui assuntos que nem sequer têm a ver, mas queira justificar, porque falou de uma empresa que eu nem sequer fui sócio. Por isso veja a bandalheira que é este tipo Deixe-me colocar esta questão. Em relação à sua esposa, para falar que é mentira. Bruno, não vamos Não, mas tem que dizer porque isto não vale a pena. Deixe-me colocar a questão em concreto outra vez. Esta questão, por exemplo, das pessoas com filhos até aos 12 anos... Óbvio, tem que ser visto. E para si é daquelas que têm que ser vistas, não podem ficar como estão. Assim como o trabalho por turnos. O trabalho por turnos, para nós, é importantíssimo que exista uma negociação. E estamos numa fase de concertação social. E só gente que tem esta postura de que acha que é de um ataque constante e de instrumentalização dos trabalhadores é que acha que as pessoas ainda caem nesta retórica. O problema é que se pensas mal, porque quem pensa por eles é o Comitê Central. E isso acabou lá atrás. Isso acabou. Porque os favorecimentos, os trabalhos dependentes que eles faziam durante tanto tempo nas câmaras municipais e os funcionários públicos, até isso acaba. É o caso da esposa de João Ferreira. Bruno, não vou permitir, vai-me desculpar, mas não vou permitir que vamos por aí. Uma empresa que nem sequer falaremos da lei do trabalho e é verdade para si e para todos. A concertação social, historicamente, houve um acordo, depois houve outros setoriais ou pontuais. Verdadeiramente, pretende-se diálogo, mas depois não se chega a lado nenhum. Eu não falo em nome da CGTP, portanto, isto terão que ser responsáveis da CGTP a responder a essa pergunta. A CGTP, uma coisa é certa, contrariamente àquilo que se diz, já fez vários acordos sobre as mais diferentes temáticas e, portanto, não é verdade que existe essa postura de rejeição sistemática de acordos por parte da CGTP. Agora, eu acho que vale a pena continuarmos a falar do conteúdo daquilo que aqui estamos a discutir. Já aqui se falaram de coisas suficientemente arrepiantes, mas não de todas. Uma das coisas que este projeto faz é revogar um mecanismo de fiscalização e revogação que existe de despedimento ilícito da Autoridade para as Condições de Trabalho e que é revogado. Hoje, os trabalhadores já têm muitíssimas dificuldades em fazer valer em tribunal, porque o acesso à justiça é caro, a justiça é extremamente morosa e, portanto, há N exemplos de despedimentos que já hoje são consumados e que é muito difícil aos trabalhadores, mesmo quando têm razão, conseguir reverter esses despedimentos e serem integrados. Em lugar de corrigir isso, esta proposta vai agravar esse problema, vai tornar ainda mais difícil aos trabalhadores serem integrados. Falou-se aqui no outsourcing. Há outra coisa escandalosa, o trabalho temporário. Hoje, se provar que uma empresa recorre abusivamente ao trabalho temporário para satisfazer uma necessidade permanente e não temporária, a lei determina que esses trabalhadores são integrados na empresa que contrata o trabalho temporário. Querem acabar com isso. Deixa de existir essa possibilidade. Passam a ser integrados na empresa de trabalho temporário e não na empresa que recorre aos serviços de trabalho temporário. Ou seja, permeia-se o infrator e o trabalhador continua, apesar de satisfazer uma necessidade permanente, continua eternamente precário, eternamente temporário. Quando aquilo a que ele tem que fazer face, as despesas que ele precisa de pagar para se manter vivo, essas não são temporárias. Mas aumentam também os contratos de muito curta duração. A intermitência, o trabalho ocasional, esporádico, as necessidades, mais uma vez, não são ocasionais nem esporádicas. E, portanto, sim, isto é um abrir de portas completo, é um escancarar de portas à precariedade. E nós vamos ver, e eu percebo que isto causa um certo incómodo a alguns. Nós vamos ver como isto vai fazer cair a máscara a alguns que se dizem amigos dos trabalhadores e amigos da família. Porque isto, a partir do momento em que se avança com uma proposta e a preocupação deles é só dizer está tudo em negociação, ainda não está definitivo. Bom, mas propuseram. E se propuseram é porque não querem isto. Não vamos imaginar que iam propor coisas que não queriam só para depois retirar. Pode haver uma ou outra. Aliás, eu até adivinho um negócio que possa já estar a ser feito com o Chega, em que se retira uma outra coisa, mantendo o essencial de coisas profundamente negativas, seja a alimentação, seja o luto gestacional, para o Chega dar uma pirueta, passar a defender aquilo que sempre defendeu, que são alterações que fragilizam muitíssimo a vida daqueles que vivem do seu trabalho, não é aqueles que vivem do trabalho dos outros, não é daqueles empresários, e repara, as empresas não são todas iguais, e os empresários também não são todos iguais. E o posicionamento dos partidos também se define em função dos interesses que defendem. Não foi para defender os pequenos empresários que o Chega e o PSD e o CDS e a Iniciativa Liberal baixaram muitíssimo os impostos às grandes empresas. A pergunta é genérica também não é para defender esses interesses que querem desgraçar a vida dos trabalhadores.